Olá, sejam bem-vindos ao Acessos Podcast. Este é o canal que discute acessibilidade, diversidade e inclusão. Eu sou o jornalista Antônio José e hoje nós vamos fazer uma conversa bastante descontraída sobre a audiodescrição. Aproveite, se inscreva no nosso canal e deixe aí já o seu like. E se você gostar desse conteúdo, podemos continuar as conversas pelos comentários, através dos comentários. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, Instagram, Facebook, também estamos aqui no YouTube. Enfim, você vai dialogando com a gente e também estamos, nas plataformas de áudio. Bem, eu tenho hoje a honra de receber o professor, doutor, mestre Clístenes Braga. Ele que tem formação pela Universidade do Estado do Ceará, Universidade do Ceará, né? E tem toda uma trajetória, é ator, produtor cultural, tem formação também na área na área de marketing. A professora Bruna Leão também com a gente aqui hoje. Nós vamos conversar. Ela é professora, doutora, mestra, tem também todo um conhecimento, uma série de diplomas, de cursos, sempre aí na área da audiodescrição, mas também nas letras, né, com ênfase aí na língua portuguesa. Vai ser um bate-papo aqui bastante legal. Vamos primeiro cumprimentar a professora Bruna. Olá, professora Bruna, tudo bem? Tudo bem, Antônio? É um grande prazer estar aqui com você, né? Conversando um pouquinho, falando um pouquinho da minha trajetória, da nossa trajetória, falo enquanto eu e Clístenes, a nossa dupla. E também, né, um pouquinho da nossa trajetória profissional, nos caminhos aí da audiodescrição. Queria iniciar me descrevendo, né? Você fez aí uma apresentação bem bacana de mim, mas eu vou fazer um pouquinho aqui da minha audiodescrição. Eu tenho pele clara, olhos castanhos, sobrancelhas grossas, rosto comprido, bochechas um pouquinho protuberantes, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos bem grandes. Estou vestindo uma blusa bege com uma estampa de folhagem na cor laranja e verde. Atrás de mim tem uma parede branca e também um quadro da Santa Ceia. E estou aqui, né, nesse momento para poder falar um pouquinho junto com vocês do que traz essa questão da acessibilidade, do que ela significa e do que ela representa na minha trajetória de vida. É uma paixão, né, um ofício, mas é também uma paixão e uma causa pela qual eu defendo. Obrigada. Maravilha, vamos conversar bastante. E agora, o nosso amigo professor Clístenes Braga. Olá, professor, seja bem-vindo ao canal da Acessos Podcast. Olá, Antônio José, meu caro. Que satisfação poder compartilhar com você desse espaço, parabenizar a Acessos Podcast pelo trabalho que vem realizando. Eu tenho acompanhado alguns dos podcasts que vocês já produziram e cada edição traz temas muito relevantes, pessoas que trazem uma história de vida e também a sua trajetória profissional que colaboram para que a gente possa conhecê-los e conhecer os trabalhos que nós temos aí pelo Brasil. Boa noite, professora Bruna. Estamos aqui compartilhando esse momento. Ela falou, somos uma dupla, mas temos as nossas individualidades. E aí o nosso Antônio José vai conduzir aí essa separação durante o processo para que a gente possa falar um pouco, né, dessa nossa empreitada conjunta e também os nossos caminhos individuais. E aí aproveito para fazer a minha autodescrição aqui, Antônio José. Eu sempre gosto de celebrar o grande cantor e compositor cearense Belchior. Eu sempre começo a minha descrição dizendo que eu sou apenas um rapaz latino-americano de cabelos lisos, curtos e levemente grisalhos, viu, Antônio José? Ainda posso dizer isso por esse ano, não sei no ano que vem. Bom, tenho pele parda, sobrancelhas grossas e pretas, olhos castanhos. Estou usando
um óculos de armação verde, um verde músico, a barba cheia e completa, também com bastante fios brancos já, né, de tantas audiodescrições, viu, Antônio José? E uso aqui uma camiseta do Fortaleza Esporte Clube. Essa camiseta que eu estou usando, Antônio, ela é azul, tradicionalmente, predominantemente azul, e é a camiseta que comemorou 102 anos do clube. Ela é chamada de Les Bleus, né? Que é uma homenagem também à seleção francesa. Né? O Fortaleza Esporte Clube carrega as cores da bandeira da França. O Alcides Santos, que é o fundador do clube, ele esteve na França antes de fundar o Fortaleza, ficou encantado com essas cores. E o vermelho, azul e branco são as cores do meu time aqui do coração, que acabou de bater o Flamengo dentro do Maraca, com mais de 60 mil torcedores lá. Por isso estou usando aqui essa camiseta, tá? Para conversar com você e com todos que acompanham o Acesso Podcast. E aqui atrás de mim tem uma parede branca, eu estou aqui no nosso mini escritório, então esse sou eu e onde estou, e fico aqui à disposição para a gente bater um papo muito bacana. Muito obrigado mais uma vez, Antônio. Maravilha, lembrando que o professor Clístenes e a professora Bruna conversam comigo diretamente de Fortaleza, eles que são cearenses, e o professor aí celebrando, porque estamos gravando esse podcast aqui num dia após a inédita, né, vitória aí do Fortaleza, né, dentro do Maracanã contra o Flamengo. Olha aí, gente, que coisa boa. Professora Bruna, faça as honras da casa, por favor, descreva aqui esse jornalista. Eita, tarefa bem... eu descrevi o Antônio quando o Antônio, que ano era aquele, Antônio, que você veio aqui? Escrevi para você, foi minha primeira audiodescrição ao vivo. Acho que era 2015, viu, Bruna? Abafa o caso, já faz muito tempo, professor. Senão o pessoal vai pensar que nós somos muito idosos. Vale, é mesmo, ia me entregando, gente. Não, mas a professora Bruna era só um adolescente naquela época, né? Eu já era um senhor idoso. Mas olha... Bom, vou puxar aqui, tem a imagem aqui que está essa fotinha aqui para mim, né? Em pele morena, cabelos castanhos, olhinhos apertados, rosto arredondado, lábios finos, né? E olhos castanhos. Bom, é assim que eu te descrevo, Antônio. Não sei aqui como você está vestindo, que não está aparecendo a imagem aqui para mim, mas... tá. Esse é o seu rostinho sangrante aqui. Eu estou de óculos escuros, que com essa camisa aqui, João? Branco, xadrez aqui, o João está me dizendo aqui que eu não tinha nem tido aqui essa curiosidade de perguntar aqui para o meu amigo João. Mas estamos aqui. Gente, e aí, vocês são de Fortaleza, eu já perguntei aqui nos bastidores. Professora Bruna, me conte aí, como é que foi a sua infância em Fortaleza? Foi na Messejana, foi em Aldeota? O que é que você fazia em Fortaleza nas épocas de infância? Sempre bom lembrar, sempre são gostosas essas lembranças da nossa infância, se brincava na rua. Como era a Fortaleza da sua época de infância? Ai, que bacana, bom mesmo, resgatar, né, essas nossas memórias afetivas da infância. Bom, sou natural de Fortaleza, né? Não de Messejana, atualmente moro em Messejana, mas não foi o bairro que eu passei a minha infância, né? O bairro que eu passei a minha infância é um bairro que fica a uns 10, 15 minutos do centro da cidade, chama Carlito Pamplona. Eu tive uma infância eu considero que muito feliz, né? Tive irmãos, um irmão que é muito próximo de mim, com o qual eu dividi muitas aventuras aí na infância. Morava num bairro muito tranquilo, né? Em frente a uma pracinha, e onde todo mundo se conhecia, né? Os pais, dos nossos avós, a maioria das pessoas que moram naquele bairro chegaram lá, né? Muito jovens, e as suas raízes foram fincadas lá, né? Maioria a partir dos seus avós, foram que constituíram o bairro. Então, eu tenho muitas boas lembranças de amigos que eu guardo, né, no coração, e ainda convivo com alguns até hoje. Nós crescemos juntos, muitos estudaram, inclusive, na mesma escola que eu. Então, a gente ia para a escola e voltava junto,
né? Sou católica também, então a gente tem uma relação com a religiosidade católica também, e aí estudei em colégio de freira, que a minha avó estudou, então eu tenho toda uma relação aí afetiva também, não só com o bairro, mas também com a questão do espaço escolar. Venho de uma família também que já trabalha com a educação, né? A minha avó era diretora escolar, fundou também uma escola num bairro próximo, que chama Pirambu, né? No bairro próximo ao que a gente morava, né? Um bairro de periferia. E tem uma relação muito forte com a educação a partir dela, né? Uma pessoa que é uma referência foi uma referência para nossa família, se foi muito cedo, mas apesar de eu também ter convivi 5 anos da minha vida com ela, mas ela deixou também muitas marcas importantes na minha vida, na da minha família, enfim. E a gente cresceu, né, nesse bairro, que não é um bairro, também é um bairro de periferia, não é um bairro nobre aqui de Fortaleza, mas que as pessoas se conhecem, que são muito afetuosas, que têm uma relação muito forte de amor e de cuidado. Todos que ali moraram, passaram a infância, enfim, eu tenho muitas boas lembranças da minha infância com relação a isso, as relações afetivas, ao cuidado, ao contato com as pessoas, coisa que a gente já não consegue mais fazer hoje, né? Por exemplo, eu e o Cristina, a gente mora num condomínio que a gente conhece poucas pessoas, né? Acho que a liquidez das relações sociais, elas estão cada dia mais presentes na nossa vida, né? Então, foi importante para mim ter uma infância cercada por pessoas que tinham vínculos, que tinham laços e que se conheciam. Foi muito importante para a minha trajetória. Maravilha, professora, bom demais. E você, professor, cresceu lá no bairro, lá no Zé Walter? Onde é que o senhor teve aí em Fortaleza quando criança? Olha, Zé Walter não, viu, Antônio José? Mas Ah, não vou nem falar do Zé Walter, não foi tá? no Zé Walter não, Existe um, rapaz? fol... Existe um folclore aqui, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, não, tá certo? Mas é preferível não ter nascido lá. Bom, brincadeiras à parte, Antônio, você conhece bem Fortaleza, hein? Pelo que eu tô vendo. Conheço Fortaleza. Fortaleza é uma cidade maravilhosa. Tive aí várias vezes, entendeu? Tive aí no Carneiro do Ordone, já tomei muita cachaça aí, viu? Ah, eita, beleza. Uma boa Isso, referência, viu, da, depois mandar a da fatura. gastronomia. Depois manda a fatura lá pro Ordones aqui do patrocínio do podcast. Não é? É. Pois é, Mas, professor, mas me diga o Antônio, que é que você fazia aí quando criança, como é que foi sua infância, ia para a escola caminhando, pegava ônibus, como é que foi a sua vida aí? Empinava pipa, jogava pinhão, como é que foi? olha, Antônio, um pouco de tudo isso, viu? Hum, Assim como a professora Bruna, eu também nasci no Carlito Pamplona, embora nós tenhamos nos conhecido depois de algum tempo, né? Porque não somos contemporâneos, uhum, mas o bairro, como ela já falou, um bairro muito tranquilo, então eu fiz um pouco de tudo isso aí que você falou. uhum, Joguei bola, joguei muito futebol, gostava muito de futebol, inclusive até cheguei a sonhar em ser jogador de futebol, assinei contratos com os clubes aqui locais, contratos de amador, mas uhum, depois vi que não era a minha praia e segui por outro caminho. Mas uhum. lá no bairro eu brincava de bila, aqui a gente chama bila, né? Bola de gude, bila, Isso. peão, saltar raia, que a gente chama de arraia, que é a pipa, Uhum, enfim. E brincar, né? A gente, como a Bruna falou, a gente conhecia, né, todo mundo e os pais da gente conheciam os pais dos nossos amigos, então era uma relação muito próxima de frequentar a casa do outro, as festinhas de aniversário, né? Uma coisa muito saudável e que certamente contribuiu muito para constituir quem eu sou hoje, né? Nas minhas relações, na minha forma de tratar o outro, de lidar com as pessoas. Então foi uma infância muito feliz, viu, Antônio? Ia para a escola a pé, sim, eu estudava. Durante um tempo eu estudei numa escola em outro bairro, então eu ia com a minha mãe, eu ainda era muito pequeno, depois passei a estudar numa escola do bairro, e aí eu ia com os colegas mesmo ali, mais próximos da minha casa, a gente ia para aula, voltava, enfim. E aí depois eu voltei a estudar numa escola já no centro da cidade, já foi no período do científico, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, e, e assim a gente foi vivendo essa fortaleza, que era uma fortaleza muito tranquila. Hoje, infelizmente, a gente pode dizer, assim como outras capitais,
e grandes cidades, né, pelos interiores do Brasil, a violência ela torna essa convivência pacífica, tranquila, mais difícil, né? Então a gente hoje, eu vejo as minhas sobrinhas, eu não tenho filhos ainda, nós não temos filhos, mas as minhas sobrinhas, sobrinhos, é outra forma de interagir com a cidade. Não tem mais essa, vamos dizer assim, essa relação tão livre, tão tranquila, né? As relações elas acabam acontecendo nos condomínios fechados, né? Dentro da casa de alguém durante uma festa, mas não tem mais aquela brincadeira de rua. Eu vou dizer assim, sabe, Antônio? Então, eu falo isso lamentando, mas também rememorando a minha infância, que foi muito bacana, muito bonita, por essa possibilidade de ter mais liberdade, de estar ali na rua, né, brincando, até porque a criança ela tem mesmo que brincar, é um direito, e a gente tem que garantir isso, inclusive como política pública, como hoje a gente já vê esses avanços. Bom, e aí, depois desse período, Antônio, comecei a trabalhar com 17 anos, antes mesmo de ingressar na universidade, e aí trabalhei durante um bom tempo numa empresa que prestava serviços de TV por assinatura, de TV paga, como você quiser chamar, tá? E aí foi uma grande formação, uma grande escola, porque eu trabalhei nessa empresa durante 15 anos, né? Uhum. E lá eu passei por vários cargos. Comecei como vendedor autônomo, né? Aquele vendedor porta a porta, que não tinha um vínculo empregatício, mas depois eu fui contratado, e aí passei por vários setores, o setor comercial, né, de uma forma geral, o setor administrativo, o setor técnico, até que ocupei os cargos de liderança, de gerência, né, dada a formação dentro da própria empresa, mas foi também quando eu busquei a minha primeira formação em nível superior de graduação, que foi bacharel em administração com habilitação em marketing, que era uma habilidade, digamos, um apreço que eu tinha por essa, como é que eu posso dizer, essa linha, né, do trabalho do administrador, que é dedicado ao marketing, que é dedicado ao comercial, que é dedicado a essas relações diretas com o consumidor. E aí, nessa empresa, foram 15 longos anos de trabalho, de muito aprendizado, de muitas conquistas também. Acho que, por Maravilha. enquanto, eu fico por aqui. Certo, maravilha. Bom, bom demais. Mas, gente, veja só que coisa interessante, né? Eu estou aqui com o professor Clístenes, a professora Bruna, né? Audiodescritores, são casados, né? Eles têm aí um trabalho em conjunto, mas também são casados. Aí eu queria perguntar a vocês o seguinte: foi a autodescrição que juntou vocês ou a autodescrição consolidou esse encontro? Quem responde? E aí, quem começa? Hein, Bruna? Como é que foi Por isso? favor, fica à vontade. Como é que Na foi isso, Bruna? verdade, eu acho que eu cooptei o Clístenes para esse mundo aí. É? Eu fui contaminando ele. Primeiro que a gente tem eu tenho também, assim como a educação, uma grande referência, né, e um envolvimento também com as artes, né. Uhum, Tem um tio que me inspirou muito, um tio meio torto, na verdade ele não é irmão da minha mãe, mas ele é primo da minha mãe, uhum, e ele sempre me levava para o teatro, né, ele foi ator, produtor, né, atualmente é diretor do Cine Teatro São Luís. Era uma pessoa que me inspirava, que sempre me apresentou a arte, né? Então eu ia muito para o teatro com ele, a gente discutia, compartilhava experiência nas artes. E eu sempre tive uma vontade de fazer um curso de teatro, né? Me aprofundar mais e tudo. uhum, Mas as opções aqui na cidade, né? Mais bacanas, é, só tinham para quem era, né? Já estava mais na adolescência, juventude. Eu ainda não tinha idade, né? Isso era desde da minha infância. E aí, aos 15 anos, eu fiz um curso no Teatro José de Alencar, um curso de referência que a gente tem aqui. Existe há mais de 20 anos, né, que eles têm já o curso Princípios Básicos. E fui aluna de hoje um grande amigo, que é o querido Joca Andrade, um grande amigo parceiro aí de tantos projetos na área de teatro. E aí, quando eu e o Clístenes, a gente começou a namorar, ele meio que começou a se envolver com o processo das artes também, né? Começou a me acompanhar
nos espetáculos. À época a gente estava em cartaz numa segunda temporada do espetáculo A Vaca Lelé. Ele foi se contaminando no meio artístico. Ao mesmo tempo, eu já estava na faculdade, já iniciava a minha pesquisa junto com a Vera no grupo LID. Ela tinha acabado de voltar do pós-doutorado. Vera, para quem não sabe, é a minha orientadora, a professora Vera Lúcia Santiago, grande pesquisadora da Universidade Estadual, e que apresentou para mim, posteriormente para o Clístenes, a ideia da audiodescrição e também da legendagem para surdos e ensurdecidos, né? Ela já pesquisava a legendagem desde os anos 2000 e aí, em 2008 ela resolveu ampliar o grupo de pesquisa e começar a trabalhar com audiodescrição. E aí o Clístenes, já contaminado, né, já picado pelo mosquitinho aí das artes, também foi meio que também conduzido para esse processo da acessibilidade. Na época a Vera estava ofertando um seminário, depois ele vai falar aqui um pouco da visão dele desse processo. E aí convidei ele para assistir um seminário, né, lá na UES, que a Vera estava ofertando por conta de um projeto que ela tinha ganhado um CNPq. E aí ele que me deu esse start. Na verdade, a gente pesquisava só cinema, né? Mais essa questão, porque a audiodescrição, né, aqui no Brasil, ela iniciou muito pela questão do cinema, principalmente as pesquisas, que era o que a gente tinha referência mais palpável, né? Em 2008. E aí ele que trouxe a ideia: por que a gente não faz acessibilidade no teatro, né? Começou a instigar, né, a conversar com a Vera e tudo. E aí começou a vir mais para perto desse campo, né? Mas, na verdade, não foi a acessibilidade meio que consolidou esse processo, né? Ela não nos proporcionou o encontro inicial. A gente já se conhecia, mas depois que a gente começou a namorar, foi que ele acabou se envolvendo também com essas áreas, né? Você pode completar aqui um pouquinho, ver se eu falei tudo. Que coisa boa, né? Então, assim, é porque, na verdade, o estar junto é estar junto mesmo, né? Assim, naquilo que a gente gosta, que a gente curte. E bom que vocês também tiveram aí esse compartilhar, esse interesse mútuo, né? De estarem desfrutando não só das artes, contribuindo também, mas aprendendo juntos, né? Muito, muito interessante. E eu estou tocando nessas questões porque, assim, no Brasil, nós ainda não temos muitos audiodescritores, né? E essa experiência de vocês, casados, né, pesquisadores da audiodescrição, é um negócio, assim, diferente, né? Pelo menos, né, é diferente. Muito bacana. Bom, mas aí assim, a autodescrição, ela começa a ver assim as primeiras discussões no Brasil no início aí dos anos 2000. As primeiras portarias aí, a partir de 2010, né, 2011, 2007, né, a partir de 2007, 2011 teve portaria também. Era uma coisa assim que a gente sabia que existia, mas pouca gente fazia, hoje muito mais. Aí eu pergunto a você, professor Clístenes, a ideia era conhecer, pesquisar, mas não era ganhar dinheiro, porque nem sabia se teria tanto público assim para consumir os produtos audiodescritos. Então era muito mais curiosidade? De certa forma, Antônio, era realmente uma curiosidade e também um desejo de fazer algo no campo do teatro, que a gente militava já há algum tempo, eu e a professora Bruna, que nos motivou, né? Então, como ela falou, esse seminário para nós foi um divisor de águas, porque a partir dele nós conhecemos mais sobre a audiodescrição e aí nos trouxe, né, essa perspectiva de, já que nós estávamos trabalhando com o teatro, à época, em 2008, eu estava concluindo esse mesmo curso que a Bruna fez antes de mim, né? Não por ela ser mais velha, viu, Antônio? Mas ela começou mais cedo. Sim, sim, sim. Então, quando eu fiz esse curso, em 2008, eu estava justamente na fase de
concepção do espetáculo. Nós temos várias fases, né? A parte teórica e depois a conclusão do curso é justamente a montagem de um espetáculo e a apresentação pública. E nós estávamos na fase de montagem, de concepção de texto e montagem das cenas, quando eu conheci, a convite da Bruna, o seminário com a professora Vera Santiago, que eu aproveito aqui para relatar também, que é minha orientadora desde o mestrado, é minha orientadora de vida, né? Foi minha orientadora também no doutorado, e a gente tem uma parceria até hoje, né, de trabalho dentro do grupo LEAD, Legendagem e Audiodescrição, que é o nosso grupo de pesquisa na Universidade Estadual do Ceará. E aí a gente fez a primeira sessão de teatro com audiodescrição justamente para o meu espetáculo de conclusão do curso. Né? O espetáculo chamava-se Astigmatismo. E aí, inclusive, esse nome dialogava um pouco com essa perspectiva, né, de uma deficiência visual e que o espetáculo propunha justamente um olhar sobre uma sociedade que tinha uma visão desfocada, enfim, era uma dessas perspectivas teatrais de olhar a realidade por um outro viés. E aí a gente conseguiu fazer em Fortaleza, no Ceará, de uma forma geral, né, foi a primeira intervenção no Estado, de audiodescrição no teatro. E realmente foi motivado pela curiosidade e pelo desejo de fazer teatro de uma forma diferente e para um público que não costumeiramente estava nas plateias do teatro cearense. Então teve isso disso, né? Sei. Agora, obviamente, com o avanço, né, das pesquisas dentro do nosso grupo, ainda assim, o nosso desejo, a nossa maior perspectiva era de colaborar com a produção do conhecimento. Não tínhamos ali realmente nenhuma intenção, nenhuma perspectiva ainda de um trabalho comercial, de um trabalho remunerado. Era realmente a motivação maior, era realmente a pesquisa, a produção do conhecimento, era ver como isso poderia se aplicar naquele momento ao cinema, que a gente já pesquisava, ao teatro, que a gente começava com essa intervenção, e, obviamente, às outras linguagens artísticas que foram se associando, que a gente foi buscando para trazer novas perspectivas de acessibilidade por meio da audiodescrição. Né? As legislações foram acontecendo, mas naquele momento era a produção do conhecimento que mais nos motivava a continuar trabalhando com a audiodescrição. Professor, o senhor contou para nós aqui que começou vendendo assinatura de TV de porta em porta, quando ainda nem se sonhava com os streams, né, com as trilhas de filmes, de áudio, etc. Então, estamos falando aí de uns 15, 20 anos atrás. E aí, depois o senhor faz toda uma trajetória nessa empresa, se torna aí gerente e tal. Algum dia passou pela cabeça desse quase jogador de futebol que iria parar no mundo das artes aí como ator, produtor cultural e audiodescritor? Já tinha passado na sua cabeça isso antes? Antônio, confesso que não. Realmente não, nunca passou, né? Durante essa trajetória até ali, nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu estava trabalhando com arte, mas, na verdade, numa empresa que divulgava uma programação televisiva que, por acaso, tinha filmes também, tinha produções cinematográficas, que são produções de arte. Mas, como quando a gente namora, né, Antônio, a gente quer estar perto, né? Então, quando eu saí dessa empresa, quando eu deixei essa empresa em 2007, foi quando eu resolvi me aproximar ainda mais das artes e para estar mais próximo ainda da professora Bruna, que já era atriz, né? Então, eu fui fazer esse curso. Foi justamente quando eu saí da empresa que eu fui fazer o curso de teatro e logo em seguida, no ano seguinte, eu fiz o curso em 2008, concluí com essa perspectiva já implantada da audiodescrição no nosso espetáculo. Em 2009, nós formamos o Grupo Bandeira das Artes, que é o nosso grupo artístico, que desde lá vem trabalhando as produções, sempre na perspectiva de acessibilidade para todas as pessoas. Então, essa formação me levou a me aproximar, né, das artes, na verdade, esse amor me levou a me aproximar das artes, e essa formação em teatro me aproximou ainda mais, e aí a gente seguiu nessa trajetória de formar um grupo artístico nessa perspectiva
de unir o conhecimento da academia, a produção que a gente tinha lá com o grupo de pesquisa, para a prática, para os nossos espetáculos, para as nossas produções artísticas contemplarem também os públicos com deficiência. E aí foi essa união, né, que fez com que esse grupo pudesse produzir trabalhos próprios, né, de autoria nossa, mas também que pudesse começar a prestar consultoria para outros grupos da cidade, outros artistas, outros produtores, a partir do conhecimento e da nossa curiosidade em continuar investigando a acessibilidade como um recurso para dar acesso a todas as pessoas, né, terem o direito de fruir diante das artes. Então, foi aí que a gente começa nessa trajetória, e aí quando você se aproxima das artes, né, Antônio, não tem como você não se distanciar, e aí essa formação vamos dizer assim, me perspectiva de vida, e eu inclinei toda meu esforço laboral para o campo das artes, somado à acessibilidade nesse campo. Maravilha. Professora Bruna, a senhora fez aí uma graduação letras, aí fez formação em arte cênica, aí conheceu a audiodescrição, gostou, aí fez um mestrado, fez um doutorado, o mestrado não bastou, teve que fazer um doutorado. Esse negócio é feito uma cachaça que vai provando, vai gostando, vai viciando, vai querendo se aprofundar mais, é isso, professora? É isso mesmo, viu? Porque com pouco tempo depois que eu terminei, eu já estava lá de novo. É muito engraçado, a gente, né, enfrenta cada desafio. É difícil, ainda mais com uma pesquisa, principalmente a de mestrado, né, inovadora. A gente não existia muitas pesquisas que a gente pudesse, né, ter como referência na área de audiodescrição no teatro, nem nacionalmente, nem internacionalmente. Né? Quando eu propus, aí depois, quando eu fui botar em execução, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Até E ainda material de mais, pesquisa era escasso, né? total, teoria, eu tive que aproveitar e tentar estabelecer uma conexão muito próxima do cinema para poder pegar referência, porque não tinha, na época, nenhum estudo que sistematizasse parâmetros da audiodescrição para o teatro, né? E nem que tivesse já sido testado com crianças, né? Foi um grande desafio, mas também eu me orgulho muito dessa pesquisa, porque a gente conseguiu, pela primeira vez aqui no nosso estado, levar crianças com deficiência visual para o teatro. Um grupo grande de crianças com deficiência, 70 crianças com deficiência, né? Conseguimos um apoio muito bacana na época do Banco do Nordeste para poder levar essas crianças. Um apoio também do nosso grupo de teatro, né, que estava lá se apresentando, se colocou à disposição das crianças posteriormente, após o espetáculo, para eles tocarem no figurino, nos elementos cênicos. Também eles tiveram acesso ao cenário. Enfim, foi uma parceria muito bacana, né? Uma super provocação, como eu falei inicialmente, do Clístenes. A gente começou a audiodescrever teatro com o espetáculo de conclusão de curso dele. E aí, quando a gente se viu diante desse desafio, poxa, eu já estava propondo como pesquisa de mestrado a acessibilidade de um espetáculo e, assim, para mim, enquanto pesquisadora, não foi uma tarefa fácil porque eu estava em cena. Então, eu tive também a colaboração dos meus colegas de grupo de pesquisa para conseguir aplicar essa pesquisa. Clístenes, à época, também era além de companheiro, era também meu colega de grupo de pesquisa, e foi quem fez a audiodescrição e a locução da audiodescrição lá no Dia para as Crianças. Toda uma logística, né, que todo mundo me apoiou muito, sou muito grata a todos que estiveram comigo nesse momento, desde da logística de levar as crianças para o teatro, acomodá-las lá, né, fazer com que aquele espaço também fosse, elas entendessem que aquele espaço também era um espaço para elas, né? Muitos nunca tinham pisado num teatro. É verdade. E Professora, e assim, ó, eu ah, só estou te interrompendo porque você está entrando numa parte à muito, vontade. muito interessante, que é essa coisa de quando a teoria vira prática e quando as imagens descritas emocionam as pessoas, que eu queria só
pedir para você não esquecer de onde a gente parou. Nós vamos fazer um intervalo agora muito rápido para tomar uma água e a gente volta depois do intervalo comercial. É rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Ok, muito bem, voltamos com o Acessos Podcast, o seu canal de inclusão, diversidade e acessibilidade. Eu aqui hoje com a professora Bruna Leão, professora doutora mestra Bruna Leão. Eu vou falar tudo porque não é fácil, essas conquistas têm que ser celebradas, né? O professor, mestre, doutor Clístenes Braga, que também é ator, que é produtor, né, que gosta das artes e também gosta muito do Fortaleza, né? Também não pode deixar de dizer isso aqui. Muito bem. Mas, Bruna, você me falava da pesquisa que você foi. Conta assim, que você fez, desculpa. Conta assim para nós, como é que foi essa pesquisa, o que é que você estava pesquisando, levou crianças cegas para assistir um espetáculo. Conta pra gente. Isso, como eu estava falando, né? A gente levou 70 crianças para ver o espetáculo que, à época, eu ensinava, Clístenes produzia, que chama Vaca Lelé. É um espetáculo que estreou em 2005, né, do nosso grupo. E aí a gente levou essas 70 crianças, porque qual era o objetivo da pesquisa? Verificar se os parâmetros, né, existentes para construir uma audiodescrição, se eles de fato atendiam ao público com deficiência visual e se eles atendiam às crianças, né? E se elas conseguiam compreender o espetáculo de teatro com toda a sua proposta, identificar um espetáculo que é um musical e ele tem partes que são cômicas, se elas conseguiam entender todo esse processo. A audiodescrição era suficiente para ajudá-las a entender todo o processo. E aí a gente tinha nessa insegurança, né? Era a primeira peça de teatro que a gente estava fazendo com acessibilidade para o público infantil. É um público de até 12 anos de idade, entre 7 e 12 anos de idade, esse era o público. E aí nós levamos 70 crianças, mas da pesquisa mesmo estruturada participaram 5 crianças. E aí elas foram filmadas, né, ao assistirem um espetáculo, para a gente perceber as reações. Responderam um questionário após. Primeiro elas falaram livremente sobre a peça, né? E a gente tem vários retornos bem engraçados, né? Porque a vaquinha Matilde, ela tinha um grande sonho, ela era chamada de Lelé porque ela tinha um grande sonho de voar. E aí, no final, a gente sempre faz essa pergunta, né? E aí, mas o que aconteceu com a vaquinha? Então, eles eram convidados a falar livremente sobre a peça e sobre o que tinha acontecido. E aí um deles foi muito engraçado, o Juan Pablo. Outro dia eu tive a grata surpresa de encontrar ele já, um rapaz enorme, indo assistir o teatro também com acessibilidade. E aí ele falou assim pra gente. E no final, a concepção que o grupo tem é de que a vaquinha, ela morre, né? É uma forma da gente também trabalhar essa questão da morte para o público infantil, né? Através também de muita poesia, de muita metáfora, de muita ludicidade. Mas aí ele chegou, a gente sempre morria de medo, seja criança com ou sem deficiência, dessa resposta, né, do que viria. Ele olhou pra gente, gente, a vaquinha virou churrasco, e começou a rir. A gente começou a rir também.
E aí, não, pronto, ele entendeu, e ele entendeu de uma maneira tranquila, ele entendeu a mensagem de uma maneira leve, interpretou da forma dele. E só já da primeira resposta a gente já ficou, opa, alguma coisa aconteceu de fato que a gente está fazendo contribui para a fruição dessas crianças. E aí depois eles respondiam a um questionário pequenininho, porque criança, né, a gente não pode abusar também, eram 10 questões estruturadas para momentos específicos do espetáculo, onde eles não tinham informação que vinha nem do diálogo, nem da trilha sonora. Então, eles só podiam saber aquela informação se eles estivessem atentos à audiodescrição. E aí foi muito bacana, eles conseguiram responder, identificar e compartilhar experiências com a gente. A gente fez outras descobertas também, né? A audiodescrição é importante também para o processo de socialização deles, né? Tem um momento do vídeo que nunca esqueço, que um deles olha assim vira assim para a professora e fala: "Ai, tia, a roupa dela é dourada". Mas não era no sentido de perguntar e nem de que a professora confirmasse, mas era de compartilhar aquela informação. Ele também conseguia compartilhar informações de elementos visuais de igual para igual com a pessoa que enxergava. Então, para mim foi uma experiência fantástica, um mundo de descobertas e de muitas possibilidades da audiodescrição também para as crianças, que ela também podia dar acesso ao teatro às crianças. E a partir daí a gente, né, foi abrindo os caminhos e realizando outros trabalhos com audiodescrição no teatro. Fiquei muito feliz com o resultado. Ô, Bruna, e vocês não tinham nenhum convívio com crianças cegas, com pessoas com deficiência visual, nunca tinham trabalhado com esse público, então foi toda uma descoberta, uma maneira de imaginar como transmitir e de forma que essas pessoas também pudessem entender dentro da sua forma de perceber essas imagens transmitidas, é isso? Isso, exatamente. Uhum. A gente não tinha nenhum contato antes de trabalhar com acessibilidade, eu não convivia, né, com pessoas com deficiência visual, nem com outro Uhum. tipo de deficiência, assim, não eram do meu dia a dia, óbvio que a gente tem pessoas, né, compartilha algumas experiências, momentos, mas não eram do meu dia a dia, não era do meu convívio. E a primeira vez que a gente foi no instituto, né, que foi a partir de uma outra pesquisa, não foi ainda com a minha, foi ainda com um trabalho ainda da Vera. E aí, como a gente subestima o outro, né, na sua capacidade, a gente precisa estar aberto mais a conhecer as pessoas. E aí a gente se surpreendia com as crianças correndo pelos espaços, vibrando no intervalo, fazendo tudo que uma criança que enxerga também faz. E quando a gente não convive, a gente acaba subestimando, né? E esse era o meu medo também com a minha pesquisa, de fazer com que as crianças se sentissem subestimadas com o processo. Mas, pelo contrário, elas me ensinaram muito. As pessoas com deficiência, né, também, com as quais eu convivo, elas me ensinam muito no meu dia a dia a não subestimar os processos. Cada um tem o seu entendimento, a sua fruição, seja com ou sem deficiência, que a gente precisa de uma sociedade que seja mais acessível, que faça com que essas pessoas consigam ter acesso de uma forma equânime. Eu acho que esse é o processo. E aí a gente se encantou, né, por esse universo da acessibilidade. Eu gosto muito dessa área porque dá sentido ao que eu faço, poder ajudar outra pessoa. Acho que todo mundo deveria escolher uma profissão pensando nesse propósito, em como ela pode contribuir com o outro e com a nossa sociedade para torná-la mais justa para todos nós. Professor, e agora dialogar aqui com o Clístenes. Professor, como é que é esse desafio de ver para um mundo de quem não vê? Como é que é isso? Como é que se dá isso? Olha, Antônio, é um desafio muito grande. Primeiro Uhum. porque quando você pega o conceito mais simples de audiodescrição, né, que é descrever em palavras, né, uma imagem, escrever uma imagem em palavras, para que uma pessoa que não enxerga, não pode perceber aquela imagem pela percepção visual, possa ter acesso ao conteúdo daquela imagem, parece simples. Parece simplesmente o que eu vejo, eu descrevo, e a pessoa que ouve a descrição vai saber o que é que tem naquela imagem. Parece simples,
quando você tem esse conceito mais sintético da audiodescrição. Mas ao longo desse trabalho, ao longo dessa pesquisa, né, a gente já tem quase 15 anos que ingressou nesse universo da pesquisa e da prática com audiodescrição, a gente descobre que não é bem assim, né? É um desafio porque você começa a perceber que o seu olhar ele precisa ser trabalhado, ele precisa de sensibilidade, ele precisa de empatia, ele precisa de muito respeito para que você possa desenvolver um bom trabalho de audiodescrição para, para o universo da pessoa com deficiência visual, que é diverso. E aí é onde a gente, ao longo desse processo da pesquisa, da execução do trabalho e dos diálogos, e uma pesquisa de recepção como essa que a Bruna realizou, outros pesquisadores lá no grupo realizaram, eu também fiz pesquisa de recepção, e quando a gente recebe esse feedback, esse retorno da pessoa que vai realmente utilizar a audiodescrição como única forma de acesso para uma imagem de um filme, por exemplo, né? A gente descobre que o trabalho ele é muito mais delicado, ele é muito mais cheio de nuances. E isso, ao longo da pesquisa, a gente vem também incrementando, né? Essas nuances, a gente vem evoluindo nesse processo e trazendo, por exemplo, para os nossos roteiros, né, umas descrições mais bem elaboradas. A gente traz também a perspectiva de que todo tradutor, entendendo o audiodescritor como um tradutor de imagens, todo tradutor ele vai trazer a sua carga subjetiva de vida para a sua produção textual. Isso é inevitável. No começo, nós tínhamos um olhar de que a audiodescrição precisaria ser neutra. A gente não poderia, de forma alguma, trazer nada que tivesse associado à nossa experiência anterior de vida, enfim, né? Mas a gente sabe que trabalhar com artes é inevitável você ter a sua carga de subjetividade. Por mais que um filme possa ser descrito por 2 audiodescritores e que eles vão usar a mesma técnica, que eles tenham a mesma formação, nós sabemos que ali nós teremos 2 roteiros, 2 abordagens nas descrições diferenciadas. Diferentes, na verdade, diferentes. Por quê? Porque existe a carga de subjetividade. E isso a gente aprendeu ao longo do processo. E com o feedback das pessoas que participaram de pesquisa, com os feedbacks de públicos que, muitas vezes, depois de uma sessão de teatro, de cinema com audiodescrição, compartilhavam conosco as suas impressões. Então, a gente percebe que é preciso também observar essa diversidade dentro do público com deficiência visual. Ô, professor... Existe, às vezes... E também o audiodescritor, na minha avaliação, eu não sou especialista, eu sou apenas um consumidor, o audiodescritor também depende muito do repertório de informações que tem a pessoa para a qual ele descreve, as imagens para a qual ele descreve. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma certa feita eu estava assistindo um filme, não é, com as crianças, um filme com audiodescrição, e a descrição dizia assim... E como é que era? Alguma coisa que dizia assim, e na entrada da cidade os querubins. E aí a menina perguntou assim, o que é querubim? Se tivesse dito na entrada da cidade os anjos, eu acho que era mais fácil de comunicar, né? Então também tem que escolher a linguagem para quem está a informar. É isso? É sim, Antônio. A escolha lexical ela é muito importante para você trabalhar essa diversidade dos públicos. Na pesquisa da Bruna, por exemplo, ela pode falar mais detalhadamente sobre isso, descobriu-se sobre a necessidade de utilização de um vocabulário mais próximo do público infantil, Sim. Inclusive usando diminutivos, porque vai criando essa relação, essa empatia. Né? Então é preciso, sim, você adequar esse vocabulário. A questão dos regionalismos hoje, Antônio, também muito presentes, e aqui eu vou lhe dar um exemplo de um filme que eu assisti numa edição do Cine Ceará, que é o nosso festival de cinema aqui do estado, festival internacional. Nós tínhamos uma produção de uma animação do Rio Grande do Sul, com a forma de falar, com as gírias, com o sotaque do povo gaúcho. Né? E aí você sabe, você deve conhecer, porque você rodou esse Brasil inteiro,
quando era secretário de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, existem essas peculiaridades de cada região, de cada sotaque, da gíria de cada região. Sim. E aí você imagina que eu, que sou um audioscritor aqui, nascido no Ceará, no Nordeste brasileiro, vou descrever um filme como esse, que tem um vocabulário, que tem um sotaque, que tem uma pegada do sulista gaúcho. Se você não trouxer uma adequação desse vocabulário e não pensar, inclusive, na locução, né? Inclusive com uma pessoa que tem uma locução mais próxima daquela produção, isso pode comprometer para o público. Não estou dizendo que tem que ser um audioscritor gaúcho, não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa fazer essas adequações para você garantir o acesso da maior quantidade de pessoas possível, dada essa diversidade que existe dentro do universo da pessoa com deficiência visual. Nós não podemos incorrer, né, no erro de pensar que não, se eu descrevo essa imagem aqui, qualquer pessoa com deficiência, se eu descrevo essa imagem dessa forma, qualquer pessoa com deficiência visual vai ter acesso. Não é bem assim que funciona. Tem as pessoas que são deficientes visuais congênitas, nasceram cegas, tem as pessoas que perderam a visão ao longo do tempo, Sim. Tem as pessoas que têm níveis diferentes de percepção visual. Então, tudo isso influencia, sim, Antônio, no trabalho do audioscritor. Eu vou contar para vocês aqui uma experiência. Eu tenho uma filha que agora tem 8 anos, e quando ela tinha 4 anos, eu brincava com ela fazendo miniaturas de massinha, essas massinhas de modelar. E aí, claro, papai, faz um cachorro. Eu fazia um cachorro, eu enxerguei um cachorro, eu já peguei num cachorro, eu fiquei cego aos 5 anos de idade, então o cachorro está no meu repertório. Ok, eu tenho cachorro no meu registro imagético, vamos falar assim. Aí eu fazia um cachorrinho para ela. Papai, que legal. Quando foi um dia, ela disse assim, papai, faz para mim um dinossauro. Aí me pegou. Porque na minha infância, Cristo, não tinha dinossauro. Dinossauro apareceu na vida do povo brasileiro depois que apareceu o Baby na televisão, a família Sauro, né? Que eu acho que a Bruna se lembra. Isso deve ser da infância da Bruna. Da sua eu sei que não é, professor, que o senhor é bem pra cá, eu sei disso. Mas assim, e aí eu fiquei apertado, eu digo, como é que eu vou fazer um dinossauro pensando? Eu nunca vi um dinossauro, aqui não tem dinossauro. Aí eu fui numa loja de miniaturas, né? Manuseei um dinossauro, então fixei bem como seria o dinossauro. Aí cheguei em casa, consegui retratar alguma coisa que ela achou parecido com o dinossauro e ela disse, papai, ficou lindo, pronto, eu fiquei feliz da vida, né? Então, assim, essa coisa das imagens, tem muito essa coisa do repertório. Eu lembro que quando eu era criança, e as pessoas eles não entendem isso, não é? O nosso mundo, o mundo de quem não vê, é muito diferente. Então, assim, tinha um desenho em relevo no livro, aquele desenho bem basicão. O que era o desenho? Era assim, ó, um solzinho, a casinha e um coqueirinho. Quem já viu? E um riozinho. Quem já viu esse desenhozinho assim, né? Aquela coisa assim bem bucólica, né? O riozinho, o coqueirinho, a casinha e um solzinho. Aí a professora fala assim, você sabe o que é isso aqui? Aí eu passava a mão para lá e para cá, para lá e para cá. Meu Deus, o que será isso? Mas, gente, era muito elemento para mim, eu não entendia. Aí, professor, eu já sei o que é. Eu fui buscar as imagens que eu tinha, né? Aí eu convencionei que o solzinho, assim, com aqueles raiozinhos, era um cavalo, a cabeça do cavalo, que aquelas era a crina, aí já o telhado já era as costas do cavalo, e o caule do coqueirinho já era a perna do cavalo. Eu disse, é um cavalo, que cavalo, menino? Aí foi falar para mim o que era, eu fiquei tão decepcionado, porque era muita informação para mim, tá entendendo? Então, assim, não rola essas coisas. As pessoas chegam assim, ó, fazem muito. Eu digo assim, que o mundo de quem vê é diferente do mundo de quem não vê. Aí outro dia eu cheguei num banco, aí tava lá, a moça disse, deixa eu te apresentar o nosso totem. Aí me levou lá e me mostrou um monte de desenho, um bocado de risco, assim. Disse, pronto, o senhor manuseia aqui, aí o senhor já sabe se locomover na agência bancária. Jamais. Aqueles riscos não me diz nada.
né? Porque uma caixinha acima de um risco, eu não sabia o que era. Eu perguntei para ela, mas o que é isso aqui? Ela falou assim, não, o caixa eletrônico está no primeiro andar, está indicando isso. Eu digo, e para que lado é a escada? Tá entendendo? Então, assim, são coisas que as pessoas que enxergam pensam que estão nos atendendo e às vezes não entendem. E eu fico preocupado porque eu acho que a audiodescrição, que tem as imagens estáticas e em movimento, né, realmente tem que ter muito estudo para poder informar de uma forma que a pessoa que está sendo informada receba de fato essa informação e usufrua desse conteúdo ao ponto de se emocionar, né? Então eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem, e aí eu queria entrar um pouquinho agora na questão da audiodescrição de teatro, né, de dança, porque assim, a gente sabe muito sobre filme. É muito diferente as técnicas de audiodescrição, professora Bruna, dessas modalidades, vamos chamar assim, né, de artes? Cada um tem a sua especificidade, né? Cada obra, né? Não apenas pela questão da linguagem, mas cada obra ela tem a sua especificidade, seja ela no cinema, no teatro, nas artes visuais. Ela traz para a gente também um mundo de descobertas, mas tem, né? Sim, a gente iniciou trazendo para o teatro referências do cinema, mas a gente viu que no teatro a gente precisa, né, dar conta de outros elementos, a iluminação foi a questão da própria caracterização do personagem, ela é diferente, né? Para você ter uma ideia, nesse espetáculo da Vaca Lelé, a gente tem animais personificados, né? Então a gente tem uma caracterização específica, o figurino ele é muito diferenciado, tem muitos elementos, muito mais do que elementos cênicos, né? Muito mais do que o próprio cenário, o figurino ele é um elemento de destaque, por exemplo, nesse espetáculo. E também a locução, né? A gente fazer uma locução de um espetáculo ao vivo, ela também requer do audiodescritor outras especificidades, um trabalho mais próximo de uma contação de história, assim, vou dizer. Ele precisa envolver as crianças ou o espectador de teatro com a sua voz, né? Trazer nuances que atraiam também esse espectador a partir da voz. Isso é super importante numa obra em que você faz a locução ao vivo, né? Não é fácil, é super desafiador, não é todo audiodescritor que ousa fazer uma locução ao vivo, mas é possível, né? A gente outras vezes fez testes com pessoas que eram da área da voz, mas não basta só você ser um profissional da voz, você precisa ter uma formação em audiodescrição para conseguir fazer um trabalho como esse, até porque o limiar, né, o local de onde a gente fala, ele também não pode entrar muito sobre o processo que está acontecendo lá no palco. Então, essa voz ela precisa ter nuance, ela precisa ter ritmo, ela precisa ter trazer para o espectador uma experiência, mas ela não pode competir com os atores que estão no palco. Então, é como se fosse mais um ator em cena. E aí eu vejo a grande, né, diferença entre o cinema e o teatro, né? No cinema a gente tem a linguagem das câmeras, no teatro a gente tem a linguagem da iluminação, que a gente, por exemplo, pode comparar, né, esses dois elementos. Vou ser mais objetiva. No cinema a gente tem a linguagem das câmeras, por exemplo, se eu quero aproximar o espectador de uma cena, eu vou lá e dou um close, eu dou um plano, eu trago um plano médio, né? No teatro não tem, tá todo mundo na plateia, em tese, né? Porque tem espetáculos que aí Cristina pode até trazer um exemplo de um que a gente fez na região do Cariri, no qual os espectadores acompanhavam os personagens pelos cenários, mas teoricamente num teatro de palco italiano, né, mais convencional, a gente não tem a proximidade do público
o palco. Então, como é que o diretor faz para aproximar esse público de determinados elementos, ou dar ênfase para determinadas cenas? Ele faz muito isso com a iluminação. Então, são elementos diferentes, distintos e próprios da linguagem, e que a audiodescrição ela precisa contemplar para que a mensagem ela seja passada da melhor forma, seja traduzida da melhor forma para o espectador. Professor Clístenes, toda audiodescrição precisa de um roteiro? Olha, Antônio, sim, precisa sim, porque, embora sejam roteiros diferentes, né, você tem alguns elementos de um roteiro para a audiodescrição de um filme, podem se diferenciar em alguns detalhes de um roteiro para o teatro, mas é preciso você ter esse guia. Primeiro porque você faz o estudo das imagens, né, seja no teatro, seja no cinema, uma apresentação musical, enfim, né, um espetáculo de dança, que também muitas vezes é executado no teatro. Você precisa roteirizar para você ter a organização dessa análise que você faz anteriormente. O primeiro passo é analisar essas imagens, compreender, ter propriedade sobre a obra e poder escrever, né, na forma de um roteiro, a sequência de descrições, tendo um cuidado para evitar sobreposições. No teatro, no cinema, você evita que as descrições sejam feitas no momento em que um ator está falando, em que está rolando um diálogo ou um efeito sonoro significativo. No espetáculo de dança, que geralmente você tem uma trilha, muitas vezes uma trilha instrumental, você tem um pouco mais de dificuldade, mas é preciso também dosar essas intervenções da audiodescrição. E o roteiro te permite isso. O roteiro te dá mais segurança para você fazer as intervenções nos momentos certos. No caso do cinema, do filme, que você vai gravar, então o roteiro é indispensável para que você possa gravar nos momentos adequados, fazer as marcações de tempo inicial e final de cada inserção, para que depois essa banda sonora adicional, da audiodescrição, seja mixada no filme, né, no produto final, e você tenha ali tudo encaixadinho nos tempos determinados, sem que hajam sobreposições que possam prejudicar o público. Então, o roteiro é muito importante. Até mesmo para exposições de artes visuais, é importante que você tenha um roteiro, né? Você tenha as descrições por escrito, mesmo que você também dê a possibilidade do público ouvir essas descrições gravadas, mas o roteiro te ajuda a orientar a visitação dentro do espaço museológico, dentro do espaço de exposição, para que o educador daquela exposição, daquele museu, daquele espaço, também tenha esse roteiro para conduzir o público, né, auxiliando o público nessa condução da visitação. Né? Então, a visitação ela tem uma ordem, ela tem uma lógica, e o roteiro te ajuda nisso também. Muito bem. Nós já estamos nos aproximando do final do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Mas, professora Bruna, me conte aqui, na sua trajetória como audiodescritora, que momento mais lhe emocionou? Ai, sem dúvida, esse primeiro momento que eu retratei aqui, quando a gente levou todas as crianças para o teatro pela primeira vez. Foi um momento super marcante, foi fantástico, assim, receber o retorno deles, perceber que a gente estava contribuindo para a fruição deles, né? Acompanhar o processo, rir de alguns momentos, né? De algumas respostas, porque as crianças elas são muito verdadeiras e muito naturais, elas não medem as palavras. E foi um momento para mim, um divisor de águas também, inclusive como pesquisadora, né, fazendo esse processo de descobertas, ouvindo cada um, lendo cada resposta, comparando com as reações, vendo que a gente conseguia contribuir com esse processo desses alunos. Para mim, enquanto profissional e audiodescritora, esse foi um momento assim ímpar na minha vida profissional. Vieram outros, mas né, esse era bem inicial, estava iniciando o processo de mestrado, foi um momento muito bacana. Outros também, né, me fizeram ter muito frio na barriga, que foi no dia lá que eu precisei te acompanhar, né, apresentando o programa Ceará Acessível,
E dali também houveram, né, muitas conquistas na área de acessibilidade aqui no nosso estado. A gente vinha num ano com boas perspectivas para a acessibilidade, né, a partir desse projeto do Ceará Acessível e também numa perspectiva nacional, e aí você, né, fala também desse lugar enquanto secretário, do quanto a gente vinha numa perspectiva de esperança para esse processo da acessibilidade no nosso país. Então Uhum. foi um momento muito, muito prazeroso, muito frutífero, desafiador e também muito feliz. Maravilha. Professor Clístenes, hoje nós temos audiodescrição já aí até, olha, se formos pensar aí há 10 anos atrás, até que tem aumentado a oferta de material audiodescrito, filmes, peças. A Netflix oferece aí, já tem aí um acervo interessante, ainda pequeno, TBO, sei lá, nós temos aí Amazon Prime, enfim. Eu te pergunto, audiodescrição é hoje um mercado promissor? Existe procura? Vale a pena se qualificar para ser audiodescritor hoje no Brasil? Vale sim, viu, Antônio? Graças ao avanço das legislações, que você inclusive já falou aqui anteriormente, nós tivemos legislações ao longo de todo essa temporada, desde o surgimento da audiodescrição no Brasil. Essas legislações elas impulsionaram, elas ajudaram a promover e a garantir que a audiodescrição fosse oferecida. Hoje nós temos os editais de fomento, né, das secretarias de cultura dos estados, a exigência da oferta da audiodescrição para que você tenha, para que você realmente garanta o acesso das pessoas com deficiência visual a todos os produtos que são financiados com dinheiro público. Então, para que atenda, para que se possa atender essa demanda, é preciso que nós tenhamos profissionais qualificados para atender. Hoje aqui, por exemplo, recentemente foi lançado um edital do Centro Dragão do Mar, que você deve conhecer, certamente, quando esteve por aqui alguma vez, passou por lá. É um dos maiores centros de cultura aqui do nosso estado, fica ali na Praia de Iracema. Hoje, recentemente foi lançado um edital que está contratando profissionais de audiodescrição. Então, isso é um avanço. A nossa Universidade Estadual do Ceará tem hoje 3 audiodescritores contratados. Parece pouco quando você pensa no universo de uma universidade que tem campo pelo Brasil, pelo estado inteiro. Mas essa equipe de 3 audiodescritores, elas são dedicadas ao trabalho da universidade, né? É o núcleo de apoio à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência da UES. Inclusive, eu faço parte desse núcleo, que também tem profissionais intérpretes de Libras e assistentes educacionais que estão trabalhando nessa perspectiva de dar acesso. Então, você tem esses novos postos de trabalho para audiodescritores dentro das instituições de cultura, né, de educação, dentro das escolas também. A gente já vê hoje uma preocupação em ter profissionais que possam atender essa demanda. Muitas vezes fica a cargo do professor, mas o professor já tem muitas atribuições. Então, qual é o ideal? É que você tenha dentro dessa equipe multidisciplinar profissionais de audiodescrição para garantir a descrição das imagens dos livros, para que os senhores possam utilizar em sala de aula, criar bancos de imagens para que as escolas já tenham essas imagens descritas para os professores utilizarem. E quem vai fazer isso? O profissional de audiodescrição. Sem falar nos projetos de cultura que hoje já exigem e que há, sim, Antônio, posso te dizer isso por experiência própria, uma procura por profissionais de audiodescrição para garantir o acesso dos projetos, dos mais diversos, teatro, cinema, música, artes visuais, enfim. Então, hoje nós temos, graças ao avanço da legislação, graças ao avanço da formação nas universidades, e a nossa universidade aqui no estado do Ceará é uma das reformadas profissionais, né? E também pela exigência, pelo movimento das pessoas com deficiência que estão exigindo cada vez mais que todas as produções, que todos os espaços possam ter a garantia do seu direito de acesso por meio da audiodescrição. Nós temos um avanço e temos hoje um mercado, sim, de profissionais de audiodescrição e precisamos aumentar, como você falou. Ainda somos poucos, mas a gente certamente vai caminhar para um número maior que possa atender essa demanda que é emergente. Professor, já no finalzinho, me diga em 1 minuto,
O que mais lhe emocionou enquanto audiodescritor? Olha, Fernando, a emoção de trabalhar com crianças é sempre muito grande. E aí, numa experiência que tenho aqui há alguns anos com o festival Cine Miau, que é a Mostra Internacional Infantil de Audiovisual, eu adotei uma estratégia, sabe aquela coisa do feeling? Você sente um determinado momento, uma determinada coisa, e aí você aposta numa estratégia e ela dá certo. Quando eu recebo, sempre que eu chego no local onde vai acontecer o evento com a inscrição, eu procuro conversar com o público, me inteirar, e sendo crianças, mais ainda. Eu faço um contato primeiro com a minha voz, sem o sistema de transmissão, para que eles possam me reconhecer, já me apresentar. E numa dessas, eu fico perguntando, como é o seu nome? Eu sou Davi, eu sou Elisa. E durante a transmissão, eu comecei a trazer isso para a minha locução. Olha, Elisa, está acontecendo agora isso, isso, isso. Durante a minha descrição, da minha transmissão da audiodescrição, eu vou conversando com essas pessoas que eu gravo o nome, que eu anoto. E isso gera uma emoção tão grande para essas crianças, porque elas estão recebendo aquela informação direcionada para elas. E depois vem um agradecimento. Titia, ou professora, ele falou comigo, ele está falando comigo. E o feedback, o retorno tem sido sempre muito legal, e eu me emociono sempre que eu tenho essa oportunidade de conversar com eles durante a transmissão da descrição. Maravilha. Professora Bruna, muito obrigado pela participação. Professor Christian, muito obrigado. Eu quero dizer que foi uma grande alegria conversar com vocês hoje. Esse é o Acesso Podcast. E se você gostou desse conteúdo, continua discutindo com a gente aí, né, nos comentários. Aproveita, se inscreve no nosso canal, divulga, participa, deixa o seu like. Grande abraço e até a próxima semana.